Galera, fiquem à vontade, sentem-se, fiquem à vontade da forma que for mais confortável. Meninas e meninas! Estou na frente de ninguém aqui. Apresentem-se, digam tipo, quem vocês são, por que essa galera tá aqui hoje, toda parada assistindo vocês. Então, onde vocês vieram? Alô, oi, boa tarde, prazer estar aqui, obrigado pela presença de vocês. Nós somos 3 dubladores errantes. Oi, eu sou o Goku. Tá, E é isso. Você é Oi, nossa, eu sou a Puma. nossa Gente, eu princesa. sou a Tânia Gaidache. Estou aqui com 2 mitos paulistanos da dublagem, o Wellington Lima e o Wendel Bezerra, e a gente vai falar sobre o nosso trabalho na dublagem e sobre o 35 anos de Dragon Ball, é isso, gente? Eu acho que, eu sei que tem mais de 30 anos de existência, e no Brasil tem mais de 25 anos desde a primeira exibição do primeiro episódio do Dragon Ball no Brasil. Mas esse elenco faz 20 anos que a gente dubla, né? Desde 1999 a gente está no Dragon Ball. Vai, Joel, e você? E aí, boa tarde, cambada. Sou o Wellington Lima. No Dragon Ball faço o Buu, o Bardock, o Raditz e o Pai Pai. Vamos ficar no Dragon Ball. E é isso aí. Vamos falar sobre dublagem. Vamos bater um papo legal aqui hoje. É um prazer estar aqui. De onde surgiu essa ideia de ser dublador, ser ator de voz, dar a voz para um personagem? De onde surgiu essa ideia? Foi um pai, uma mãe, um amigo? Quem que levou vocês para o mundo da dublagem? Eu, particularmente, eu sou o filho mais novo de 5. E quando eu nasci, os meus irmãos faziam novela, teatro, publicidade. E aí eu entrei também, assim, meio que por osmose, né? Comecei com 4 anos de idade fazendo teatro. E eu nunca mais parei, né? Fui emendando uma peça de teatro na outra, comercial, novela e tal. E aí, com 7 anos, mais ou menos, indicaram a gente para fazer testes de dublagem, eu e os irmãos. E eu fui bem, e a partir dali comecei a dublar e não parei mais. Aí, mais ou menos com 20 e poucos anos, eu decidi que eu ia parar com as outras atividades, né, do ator e ia focar exclusivamente em locução e dublagem, que era o que eu mais gostava de fazer. E aí estou desde então, assim. Então você veio de toda uma família de dubladores, desde atores e dubladores. Isso, a gente meio que foi se formando juntos, assim. E você? Wendel, como que era teu lance com o Ronald McDonald? Porque você falou que com tal idade você parou. Até que idade você fez ele? Conta pra gente. Tem isso? Ô, louco! Menino, imagina ele de Ronald McDonald. Comia, eu lembro uma vez que você me deu. Ele é um palhaço, de sempre. Você disse que comia sanduíche do McDonald's pra caramba. Conta. Eu entrei no programa de shows do McDonald's com 15 anos. Eu fazia o shake. O shake era aquele roxão, assim, sabe? Tinha o shake, a burger, o Papa Burger, os shows. E eu vestia o shake. Tá, minha aqui agora. Toda aquela roupa, todo aquele... Sim, era uma roupona quente, grande, um pezão e tal. E a gente fazia shows no Brasil inteiro. E com a turma, era a turma do Ronald McDonald. Então, a partir dos 15 anos, eu trabalhei todos os finais de semana até mais ou menos uns 24, 25 anos. Então, sempre vestido aquela roupa roxa, ninguém conhecia você como Wendel. Eu fui o Shake por 5 anos. Aí com 20 anos de idade eu comecei a ser o Ronald. Você trocou o personagem. Aí eu fui o Ronald por uns 5 anos. E aí eu larguei também o Ronald, larguei tudo. Para dedicar a dublagem e locução. E você, Tânia, de onde surgiu? A minha dica, inclusive, pra quem quer fazer isso é lavar a louça. Tem gente que não gosta de lavar louça, mas é fundamental lavar louça para ser dublador, não é? Eu tava lavando louça um belo dia, eu já era atriz, eu tinha acabado de me formar e eu fazia aula de dança, eu dava aula de corpo, aula de interpretação. E aí ligou um amigo meu, eu tava lavando louça, eu fui lá e atendi. Tânia, vai ter um concurso para locução publicitária. Eu não quero trabalhar com voz, mas que voz? Eu gosto. Não, vai, fui. Aí eram quase 2.000 pessoas e eu passei, eu, uma mulher e 5 caras. E eu comecei a trabalhar com locução publicitária, eu vi um dinheiro que eu nunca tinha visto na vida, né, comercial da grana, só que era de vez em quando. Aí eu falei,
acho que eu quero dublar também. Uma mãe de um amigo meu, a Maximira Figueiredo, que era amiga da Nair, que era uma grande diretora da Alamo, falou, vai lá na Alamo falar que eu te indiquei. Fiz 3 dias de estágio, comecei a trabalhar, 26 anos já faz isso. Mas lavando louça. Começou lavando louça e surgiu, falou, vou fazer locução. Da locução, você virou dublador. E daí é muito gostoso. É gostoso, não é? É bom demais. É um trabalho gostoso. Você acha gostoso, Vel? Conta aí da tua. Então, eu também vou tentar resumir. Eu comecei minha carreira de ator desde criança, fazia teatro na escola. A minha primeira peça profissional foi aos 17 anos. Mas quando eu era criança, eu gostava de fazer vozes. Então eu tinha muito brinquedinhos. O cavalinho falava, o hominho falava, eu botava a voz em tudo que era boneco e brincava, eu gostava de fazer isso. E não imaginava o que era dublagem. E eu adorava brincar, e eu brincava e falava, versão brasileira AIC São Paulo. Eu adorava fazer isso. Mas eu não imaginava o que era dublagem. Aí eu fiz teatro, aliás, a gente se formou, não sei se você sabe, na mesma escola de teatro, eu acho. Você é do Macunaíma? Você fez Macunaíma também. Eu me formei no Macunaíma e me profissionalizei e fui atrás da dublagem. Só que na minha família não tem ninguém do meio artístico, não tinha internet, né, gente? Você não tinha celular. Você não é da família tipo do Whindersson, que já era artista. Não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada, eu não sabia por onde começar. Eu peguei uma lista telefônica, que a maioria aqui não sabe o que é. As amarelinhas antigamente tinham. E procurei TV Cultura. Achei o telefone da TV Cultura, liguei pra lá e falei, eu quero fazer dublagem, o que eu faço? Jura que foi assim? Foi assim. Aí ela me passou pro departamento de filmes da TV Cultura e uma moça muito iluminada, foi muito simpática, me deu o telefone de 3 estúdios. Alamo, BKS e Dublavídeo. Liguei na Alamo, que era mais famosa, nem me atenderam, parou na recepcionista. Liguei na BKS, também parou na recepcionista. Aí eu liguei na Dublavídeo e me passaram para o Mauri. Aí eu fui na Dublavídeo, mas quando eu cheguei lá, encontrei com uma pessoa que me encaminhou para a Nair, na Clone, então eu nem comecei na Dublavídeo. A mesma madrinha, Nair A mesma madrinha da Tânia é a mesma minha. E foi assim que eu comecei. E uma coisa importante, só para encerrar. Aí já fica a dica, que sempre me perguntam isso em eventos. Eu tenho 20 anos, você acha que eu estou muito velho para começar? Isso tudo na minha vida aconteceu quando eu tinha 28. Eu comecei a dublar com 28 anos. Então sempre tem tempo. Sempre. A dublagem tem trabalho para criança, adolescente, 40, 50, 60, 70, 80. Sempre tem personagens de todas as idades e vozes para todas as idades. Então, idade não é problema para começar. Vocês lembram qual foi o primeiro papel que vocês fizeram? Aquele primeiro que vocês têm lembrança? E qual foi o primeiro que deu um retorno para vocês? Falou, nossa, a dublagem é o que eu quero para minha vida, que isso vai me levar longe, é o que meu sonho é ser dublador, mas isso me fez ter certeza. Vou começar aqui e vai daqui para lá agora, acredito. É que eu já estou aqui engatilhado. Meu primeiro filme foi um filme da Disney chamado Operação Dumbo, em 1996. Nunca vou esquecer. E um desenho, uma série chamada Os Pequeninos. Pequeninos, você lembra disso? Enfim, foi o primeiro. E o que mais você perguntou? E qual foi o primeiro trabalho que falou assim, que falou assim, assinou embaixo, eu vou ser dublador pelo resto da minha vida. E esse daí, eu sonhava em ser e eu vou ser. Cara, eu trabalhava, eu larguei tudo com 28 anos, eu tinha uma profissão, eu já tinha filha, eu já comprava fralda, eu já comprava leite, eu abandonei tudo e fui. Eu não fazia ideia, eu nunca pensei em dinheiro. Você foi pelo amor, a coisa mesmo. Eu não fazia ideia de quanto pagava, quanto era, eu queria ser dublador. E a família foi de boa. E eu larguei tudo e fui. E deu super certo. Mas você lembra qual foi o primeiro que te colocou lá dentro, assim, que falou que a galera começou a te conhecer bastante? Eu acho que Dragon Ball, né? Não, antes do Dragon Ball eu fiz o Samurai X. Samurai X você fez o Saito. O Saito, isso. Isso. O Samurai X eu fiz em 97.
Foi logo que comecei a dublar. Meu anime favorito, por sinal. É, o teu anime? Então, no Samurai X eu fiz o Saito. Eu acho que o Medabots foi... Odin. O Wendel Bezerra. O Medabots foi antes do Dragon Ball ou depois? Foi antes. Foi antes, né? Eu fiz Medabots também. E depois que veio o Master Sound. O Medabots, acho que Pokémon também foi antes. Pokémon você fez o Carvalho e a Vocês que sabem, Pokémon primeiro ou Dragon Ball? Não sei. Quem sabe mesmo? Eu acho que Pokémon é 94. Foi mais ou menos isso daí. Enfim, Pokémon e Dragon Ball. O Pokémon eu fiz o Professor Carvalho. E a Pokédex também, Pokédex. Os 6 primeiros anos da Pokédex. Aí depois veio o Dragon Ball. Mas eu acho que o Dragon Ball é que te alavancou, te jogou lá em cima pra galera. Acho que não que me alavancou. Em relação à carreira, não fez diferença nenhuma. Mas para ser conhecido, sim. Pra galera passar a te conhecer mais, procurar o nome de quem fazia o personagem. Aí eu acho que é o Dragon Ball. E você, Dani? Você falou em sonho de ser dublador. Nunca na minha vida eu quis ser dublador. Eu tive sonho nenhum. Quando eu tinha 5 anos, meu sonho era fazer novela, programa de televisão, essas coisas que o Wendel fazia quando era criança. Aí eu queria um nome artístico. Eu era Marta Estevão. Só eu sabia que eu era Marta Estevão. Mas aí, porque eu não, diferente do Wendel, eu não tinha família que levasse e tal, assim, né? Mas aí, quando eu também já era mais velha e fui chamada, eu comecei a gostar. Mas eu comecei a gostar fazendo, não que eu quis fazer. Aí, no 3º dia de estágio, eu já participei de um filme que era Um Grito no Escuro. E aí, a diretora gostou tanto que me chamou para Anos Incríveis. Quem aqui lembra de Anos Incríveis na cultura, gente? São os mais velhos, a gente, você lembra? Gente, porque ele era um irmão, era o Wendel, né? Eu assisti todos. Ai, eu assisti, gente, era muito emocionante, a gente ficava arrepiado com aquela música no fim, né, com o resuminho, a gente fazia. Então eu fui fazer um papel em Anos Incríveis, que foi já um papel fixo. Depois eu casei com você, sabia que eu fiz a tua mulher no Anos Incríveis? Quando você casou, eu era sua mulher, em uma das temporadas. Agora, meu primeiro grande, porque até então só o pessoal do Cavaleiros do Zodíaco que era conhecido, né, o pessoal da Gota Mágica. E aí, na Mega Som, o Nelson Machado, que era o dublador do Kiko, que vocês vão ver amanhã, me chamou para fazer a Chun-Li de Street Fighter. E eu achei o máximo, gente, eu nem sabia direito o que era anime, o que era mangá. E eu fui para Porto Seguro com a minha mãe, quando eu estava começando a dublar isso, e eu vi um molequinho no aeroporto, em São Paulo, com a revistinha com mangá de Street Fighter, né? Eu cheguei perto e disse, dá licença, deixa eu ver isso aqui. Aí eu vi a Chun-Li na revistinha, eu falei assim, olha, se dá licença, deixa eu dar um autógrafo da tua revista. Porque a gente está dublando, em breve vai passar na televisão, então deixa eu dar um autógrafo. Eu já peguei a revista do moleque assim, minha gente, vontade de ser famosa. E aí essa revista hoje vale R$100 mil, que mentira, né, gente? Que é já a revista, mas eu me ofereci para dar um autógrafo. Oi? Imagina o moleque na época. Jogou fora, né? Estraguei. Mas foi isso. Então, Street Fighter foi quando a gente começou. E você? Então, os personagens antigos começaram a aparecer muito depois do Goku, né? Mas o primeiro personagem que eu podia falar para as pessoas assim, tal dia, tal hora, você vai ver e tal, era Super Vic, que era uma série que passava na sessão comédia na Globo, passava de sexta-feira às 17h30. Eu fazia o Jamie Lawson, que era o irmão da Vic. Isso foi em 86, por aí, no máximo 86. Eu não era nem nascido, eu sou de 88. Foi o primeiro personagem grande, porque às vezes você dublava um filme, mas você não sabia quando ia passar. A gente nunca sabe. Hoje é muito mais fácil. Hoje é muito mais fácil. Até porque os serviços de streaming, né, você fala, passa tal série. Aí o cara vai lá e acha e assiste, né? Antigamente não. Então o primeiro que eu podia falar um personagem, que ele tinha uma frase, né, que eu falava sempre, ei Vic, volte para o armário, pá, com a vozinha da criança de 12, 13 anos, e todo mundo sabia do que se tratava. Mas o Goku, sem dúvida, foi o que deu, né, um grande destaque. E aí o pessoal lembra do Metabee, do Medabots, do Fenrir, de Arioto, né, do Cavaleiros, do Pai, o Cavalo Marinho. O Edward do Crepúsculo. Isso daí eu lembro. Tem bastante coisa. O Jack Chan, as aventuras de Jack Chan.
E hoje eu dublo alguns atores, costumo dublar rotineiramente alguns atores. É o Ryan Phillips, o Edward Norton, o Kevin Hart, alguns... Os bonecos já são seus fixos. Costumo dublar. Esse negócio, tem algum cuidado com a voz? Tem dublagem que pode machucar a garganta? Existe, por exemplo, assim, a voz, por exemplo, dos meninos, que quanto mais velho a gente vai ficando, a voz ela vai engrossando. O Wendel, como começou mais novo, o Elton começou já mais velho, já tinha a voz mais já colocada. Eu já nasci no subwoofer. Então, a Tânia, não sei, como funcionou a transição? A voz muda conforme o tempo? Tem algum tratamento que vocês têm que fazer? Algum cuidado que tem que ter para não machucar a voz? E já teve dublagem que machucou a voz de vocês? Às vezes você chega, Desculpa. às vezes você chega para fazer um filme e logo no início tem um grito, aí ferra, né? Que você tem que fazer o resto do filme inteiro e você já... Aí foi. A minha voz não mudou muito. A Chun-Li tem a voz mais fina do que a minha, hoje eu já não consigo. Mas a Bulma, em 20 anos, a voz é a mesma. Por sorte, ela continua. O que você ia falar? Sorry. Não, eu ia falar que o Bob Esponja, né, é um personagem que eu gravo 1 hora e meia no máximo, que aí eu começo a ficar rouco. Às vezes eu fico rouco com meia hora de gravação fazendo o Bob Esponja. É uma voz que aperta muito, é muito aqui em cima e é muito agudo, ele grita muito e tal. Mas, via de regra, é um aparelho assim que já está bem Calejado. exato. E eu... Tem gente que precisa muito do auxílio de fono para respiração, colocação de voz, usar o diafragma e tal. A gente estava até falando um pouco sobre isso na vida, né? Eu não tenho esse conhecimento assim embasado. Você toma gelais, Eu só tomo gelado. só toma gelais. Mas eu sei usar a voz, eu sei colocar os seus... Tem gente que bota ar demais, fica rouco. Mas eu acho que, talvez essa coisa automática que a gente tem, eu também nunca fiz fono, nada disso, eu acho que tem a ver com teatro, sabia? Eu acho que a gente Talvez. me ajuda, né? A gente fez teatro e tal. Você aprende a projetar a voz para a última fileira sem estar gritando, né? Eu acaba machucando. Eu costumo dizer que eu sou um abençoado, cara. Eu sou mais novinho que ele. Eu tenho menos tempo de carreira que dos dois. Eu tenho 23, vou fazer 24 anos agora no começo de janeiro de carreira. Nunca eu perdi um trabalho porque eu estava sem voz. Nunca. Mas tem isso, ele falou do Bob Esponja. O Boo, por exemplo, fazer o Boo gordo, todo agudinho no falsete. Então eu não conseguia fazer de manhã, porque de manhã não só eu, como todos aqui, todo mundo acorda falando assim, né? Então não dava para fazer o Boo, não conseguia, só tinha que gravar à tarde. Mas não porque eu perdi a voz, por esse problema mesmo de... Por a voz estar mais descansada, ela ficar mais no grave. Exatamente. Vocês são uma equipe que vocês dublam o Dragon Ball praticamente desde o começo do Dragon Ball, desde a existência do Dragon Ball no Brasil. Como é o feeling de vocês? Porque no começo, antigamente, era tudo analógico, gravava-se todo mundo dentro do estúdio, hoje é tudo digital, todo mundo, horinha marcada, vai lá, grava sua voz, o editor faz... Mas como era no começo, vocês todos, toda essa relação que vocês têm, crescer dublando o Dragon Ball? O Z, especificamente, quando a gente começou a gravar